Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa aulinha de hoje. Hoje é quarta-feira, 15/4, 15 de abril. Já estamos na metade da semana e eu quero dizer que tem crianças que estão com as tarefinhas maravilhosas, com a letrinha caprichada, super organizados. E também quero dizer que eu estou sentindo falta de algumas tarefinhas de algumas crianças, tá bom? Aguardo a tarefinha dessas crianças que estão faltando e parabenizo quem está fazendo para continuar fazendo esse belo trabalho, certo? Olha, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a tia Daline, tá bom? A nossa aulinha de hoje é de linguagens, né? Vamos continuar falando sobre o último texto que a gente viu, né? A gente viu o último texto sobre a menina do seu tamanho. E agora nós vamos entrar nessa parte que é de olho na oralidade, roda de conversa. Criança, essa parte aqui vocês precisam fazer uma leitura antes de ver o vídeo. Eu vou passar assim bem rapidinho, porque é só uma explicação mesmo, tá? Então lembra que a tia Daline explicou aquelas 3 ações para o nosso aprendizado? Ver, ouvir e fazer? Então agora vocês vão, antes de ver o vídeo, ler essa parte. Eu vou dar uma explicada rapidamente, tá bom? Olha, vamos responder então a perguntinha número 1. Você também se sente como Helena? Ou seja, é considerado ainda pequeno para fazer certas coisas e grande para fazer outras coisas? Você se sente assim em casa? Você acha que às vezes a sua mãe fala assim, nossa, você tá tão grandinho para fazer essas coisas? Ou, nossa, meu filho, você é muito pequeno ainda para saber desses assuntos. Vocês acham que sim ou acham que não? Tá? Pensem e falem sobre isso com a mamãe e o papai. 2. Você acha que os pais devem deixar as crianças fazerem tudo o que elas querem? Ou devem impor limites como os pais de Helena faziam? Por quê? Crianças, essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, os pais são orientadores, cuidadores, né? Encaminham as crianças para seguir em frente, para serem bons adultos. Então vocês acham que as crianças devem fazer tudo o que elas querem ou que os adultos devem colocar regras e limites? Eu, como adulto que tem um filho, acredito que sim, existem regras que devem ser cumpridas, limites que devem ser observados, porque as crianças, querendo ou não, elas ainda estão em fase de aprendizado. E às vezes o cérebro das crianças, dependendo da idade, só querem satisfazer as necessidades daquele momento. Eu quero só brincar, brincar e brincar. Então, assim, por isso precisam de pais, né? E de adultos que ensinem a elas que tem horário para tudo, tem regras para isso, certo? Então tá. Agora nós vamos falar sobre a parte de produção de texto. Sempre crianças que tiver essa produção de texto vai estar nos mostrando e ensinando uma nova, como eu posso dizer, um novo tipo de texto. Lembra que a gente viu sobre o cordel? Então foi nessa parte da produção de texto. Agora nós vamos ver sobre o diário. E o tanto que é bacana o diário. O diário são registros de informações que as crianças fazem relatando o que elas gostaram, o que elas não gostaram, certo? E existem 2 tipos de diários. Os diários com fatos reais e os diários com fatos ficcionais. Ficcionais? Sim, que vem da palavra ficção, ou seja, aquilo que não existe, que foi inventado, certo? Então essa parte aqui está falando de como é bom a gente ser criança, como é uma fase boa e que a gente precisa registrar esses momentos, porque a nossa memória, querendo ou não, com o passar do tempo, se a gente não for uma coisa tão marcante, for uma coisa que a gente faz no dia a dia, a gente pode acabar esquecendo. Então o diário é importante para isso, para a gente relembrar fatos marcantes ou que a gente queira viver novamente lendo esse diário, tá? Então aqui nessa parte desse quadrinho tá falando sobre os diários com fatos reais e os ficcionais. Aí mostra sobre 2 diários, o diário de Anne Frank, que narrou a vida dos judeus holandeses perseguidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra. E o diário de Zatla, que narrou o dia a dia das pessoas que viviam em Sarajevo, né, durante a guerra na Bósnia. Nos 2 casos, os autores são crianças. Então, esses 2 diários, que é o de Anne Frank e o diário de Zatla,
são diários reais, realmente tudo aquilo que está registrado naquele diário aconteceu, né? E aqui são diários ficcionais, né? Que são coisas imaginárias, como o Diário de um Banana, né? Existe até uma série de livros, o Vitor tem aqui em casa alguns, ele já leu, é bem, assim, é divertido. E tem também o Diário de Julieta, que é do Ziraldo, que é um autor brasileiro, tá? Então tá, a gente viu que o diário serve para registrar fatos, para que posteriormente, futuramente, a gente possa lembrar, certo? Aí existe o diário real e o diário ficcional. É difícil essa palavrinha? Um pouco, mas a gente está aqui para aprender coisas novas, né? Então, ficcional vem de ficção, ou seja, são coisas inventadas, tá bom? Próxima página. Página 65, tá? Aqui, crianças, na página 65, a gente vai conhecer uma dessas histórias, que é um diário ficcional, né? Que é o Diário de Julieta, escrita por Ziraldo, tá bom? Então, vamos ler, eu vou aumentar aqui um pouquinho para facilitar para mim e para vocês, tá bom? Julieta em Meu Nome é Trabalho. Na semana passada, meu pai andava muito, como direi, chato. Ele estava tão ocupado que não dava mais atenção para mim e para minha mãe. Crianças, quando ela fala dia, ela está escrevendo com diário. Então, como eles são próximos, ela escreve todos os dias, então ela tem uma intimidade, né? Então, dia é o diário. Eu gosto tanto do meu pai, mas confesso que estava ficando muito chateada. Papai, vamos passear? Não vai dar, filha. Trouxe uns trabalhos para fazer em casa. Tenho que entregar tudo amanhã cedo. Ai, a carinha triste dela. Deixa eu subir aqui para vocês verem. Mas prometo que em breve nós vamos fazer um programão. Aí, eu já estava esperando há muitos meses por esse tal programão. Então, tá vendo que a gente tem aqui uma frase entre aspas? Essa frase entre aspas foi exatamente o que ela pensou, né? O que a Julieta pensou. Deixa eu voltar ao normal aqui para a gente poder passar para a próxima página. Então tá, a gente tem a tirinha, temos o nome aqui, ó, Julieta, no caso é a personagem principal. Meu nome é Trabalho, e aqui ela espera pelo pai, e o pai diz que não tem como fazer esse programa agora porque tem trabalho para fazer para casa, tá? Então, página 65. Ela fica muito triste porque seu pai nunca cumpre a promessa. E resolve então fingir que estava doente, para que seu pai não fosse trabalhar e ficasse em casa. Mas o pai, preocupado, leva ela ao médico. Lá, vendo que não ia ter como fingir, a Julieta resolve contar tudo ao médico. O médico começa a achar que o pai de Julieta é que não estava bem. Faz um exame e conclui que o pai estava estressado. Agora vamos ver como essa história continua? Deixa eu aumentar um pouquinho. O senhor está super estressado. Pode ser. Vou lhe receitar algo para cuidar disso. Meu pai leu a receita e resolveu não ir trabalhar naquele dia. Tá vendo aqui? Aqui é essa fala, tá vendo que tá entre aspas. É a fala dela, tá? Porque ela tá contando a história nesse caso. Bom, filha, vamos pegar sua mãe e vamos ao cinema. O filme nem era tão bom, mas eu adorei. Então, crianças, essa parte aqui que não tá no balão é porque ela tá sendo a narradora. Ao mesmo tempo ela é a narradora e ao mesmo tempo ela é a personagem. Então, quando tem o balãozinho, é a fala dos personagens. Quando tem esse quadrado, é a fala do narrador, que ela tá contando como as coisas aconteceram, tá? Sabe, diário, aquele médico nem era de adulto e resolveu o problema do meu pai. Olha a carinha dela de felicidade. Então, página 66 tá ok. Crianças, não esqueçam de colocar a data, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos aumentar um pouquinho para a gente ver como a história finaliza. E o meu também. Ele deu uma receita tão boa que eu vou até colar em você. Julieta, cheguei, vamos ao parque? Tô indo. Papai, que saudade.
Aí, crianças, o que está escrito na receita aqui? Vou ver se vou aumentar só mais um pouquinho para ver se dá para vocês lerem. Se não der para ler, crianças, pelo celular ou às vezes notebook, vocês estão vendo, leiam no livro, tá? Eu trago as páginas do livro para facilitar, mas se por um acaso não estiver dando para ver, acompanha no livro, tá bom? Por favor, receita. Dá mais atenção à família, no mínimo 3 vezes por semana. Dr. Carlos, deixa eu ver aqui. Dr. Carlos Wacom Karma. Então, esse é o nome dele. Então, o que ele receitou, crianças? Receitou que era para dar mais atenção à família. Essa explicação foi um pouco mais rápida, por quê? Porque é necessário que vocês façam a leitura antes, tá? Fazendo a leitura antes, quando a tia Daline for explicar, você já tem uma noção daquilo que foi lido e eu só exemplifico e complemento, certo? Então, tá bom. Então, vamos começar com os exercícios. Na primeira página da história, Julieta está deitada na cama escrevendo em seu diário, tá? Então, observe que no primeiro quadrinho há 2 retângulos com legenda. O que Julieta conta nessas legendas? Vamos dar uma olhadinha lá? É o primeiro quadrinho, né? Vamos voltar. Aqui, ó, o primeiro quadrinho. Então, o que ela vai contar? O que está escrito aqui, tá bom? Certo? Próxima página, 68. Por que o texto está entre aspas? Crianças, lembra que eu disse que quando a gente usa aspa no começo e no fim da frase, é porque quer dizer exatamente o que a pessoa falou ou exatamente a fala do personagem? Então, é para isso que a gente usa aspas. Teve um texto, eu acho que foi de geografia, que tinha uma reportagem e estava entre aspas o que a moça disse. Então, por isso que a aspa serve para mostrar para vocês que está escrito exatamente o que a pessoa falou, tá bom? 2. O nome da história em quadrinhos é Julieta em Meu Nome é Trabalho. Por que vocês acham que essa história tem esse nome? Por que ela falou que meu nome é trabalho? O que aconteceu dentro dessa história que a gente percebe que estava falando sobre o trabalho? Qual que vocês acham que é? 3. As coisas não foram exatamente como Julieta tinha planejado, mas mesmo assim o plano dela deu certo. Por quê? Qual foi o plano dela? Ela fingiu que estava doente, né? O pai dela acabou levando ela ao médico, mas chegando lá o médico percebeu que ela não estava doente, mas sim que o pai estava estressado. Mas o plano dela deu certo. Qual era o plano? Ficar próximo do pai? Vocês acham que esse plano deu certo? Por quê? Tá? Então é assim que vocês têm que colocar. 4. A receita dada pelo médico ao pai de Julieta é bem diferente das outras receitas. Por quê? Crianças, geralmente quando a gente vai ao médico, os médicos receitam medicamentos que a gente possa comprar em farmácia, né? E foi isso que o médico receitou para o pai? O que vocês acham? Escrevam aqui para a tia Daline, tá? Número 5. Em certo trecho da história, Julieta diz: sabe, diário, aquele médico nem era de adulto e resolveu o problema do meu pai. Ah, e o meu também. Ele deu uma receita tão boa que eu vou até colar em você. A quem se refere a palavra você? Se ela está falando com o diário e diz que vai colar em você, significa que ela vai colar no diário, certo? Crianças, antes de passar para a nossa última página, eu quero pedir o seguinte. Para vocês colocarem a datinha aqui, por favor. Iniciar com a letrinha maiúscula, colocar ponto final, escrever até o final da linha, tá bom? Quando for separar aqui, ó, coloca o tracinho, certo? Por quê? Nós estamos no 3º ano e a gente precisa seguir os limites dos livros, tá bom? Se vê que a letrinha tá ficando muito grande e o espaço tá pequeno, vamos diminuir, certo? Porque é importante vocês se adequarem com o limite que o livro dá. Porque assim, o livro ele é elaborado
sabendo qual resposta vai ser dada. Então, ele sabe mais ou menos a quantidade de linha necessária. Então, é interessante que vocês reduzam a letrinha para caber dentro desse limite, tá bom? Conto com vocês. Olha, a nossa última exercício é esse aqui da letra B. A tia Daline não vai explicar esse agora, porque esse agora é para os próximos exercícios. Então, vou explicar só da letra B. Aí, quando for a próxima aula, a tia Daline explica esse daqui para já iniciar os exercícios. Combinado? Ó, letra B. Por que esse trecho é possível saber se a menina gosta do seu diário? Esse trecho? Qual trecho? Vamos voltar para ver? Quando falar esse, criança, é uma coisa que já passou, né? Então, a gente volta e vê que trecho que é. Ó, sabe, diário, aquele médico nem era de adulto e resolveu o problema do meu pai. Ah, e o meu também. Ele deu uma receita tão boa que eu vou colar em você. Então, crianças, ela está feliz, né? Porque o médico receitou uma coisa interessante para o pai e essa coisa é tão boa que ela vai colar no diário, porque o diário é como se fosse um amigo para ela, certo? Então, crianças, é isso. Vamos só recapitular a questão do diário, tá? Vamos lá. Diário, né, são escritos geralmente por crianças e jovens, né? Alguns adultos também têm. E a gente tem dois tipos de diário. Os diários reais, que são aqueles que têm fatos ocorridos de verdade, e tem os ficcionais, que vem da palavrinha ficção, que significa imaginados. Então, a gente tem os reais, que são os fatos que realmente aconteceram, e os ficcionais, que são aqueles inventados. Mas, geralmente, aqueles inventados, eles vêm trazer alguma informação ou alguma moral, algum pensamento para você refletir sobre algum assunto. Certo, crianças? Não esqueçam de colocar a data, tá? Letrinha maiúscula, ponto final nas respostas. Caprichem na letrinha, tá bom? Letrinha de formiga quando o espaço for pequeno. E não esqueçam, principalmente de linguagem, crianças, conferir as respostas. Porque às vezes a sua resposta precisa de um complemento ou a sua resposta não ficou no mesmo sentido da resposta correta. Então é interessante ver os vídeos, tá bom? E conferir certinho. Boa quarta-feira para vocês. Agora eu volto com a aulinha de matemática e depois com a aula de história, certo? Beijos, beijos, até o próximo vídeo.